Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ao livro O Auxílio da Oração Vocal. Acontecerá, mesmo que na minha oração... Aliás, antes eu anuncio o tema. O tema que eu quero focar nessa pregação é a fé na escuridão. Exatamente, meu irmão e minha irmã. Já falamos um pouco sobre isso, mas vamos dedicar mais tempo a isso. Em pregações passadas eu dizia, a fé é luz, mas também a fé é escuridão. E já fiz uma pregação muito importante sobre isso. A fé é obscura. Mas agora é a fé na escuridão, ok? Ou seja, mesmo na escuridão você precisa ter fé. Acontecerá mesmo que na minha oração eu seja obrigado a voltar a essa fórmula, usando orações vocais, alimentando a atividade da minha fé, pois não há outro objetivo na oração senão alimentar essa atividade da fé. Muitas vezes na minha oração eu vou usar a oração vocal, ou seja, quando você abre a boca para falar com Deus, quando você solta a sua voz em voz alta, quando você diz palavras, às vezes até no interior, mas dizendo palavras, você está fazendo essa oração vocal e esta oração alimenta a sua fé. Eu usarei a oração vocal, recitarei o Pai Nosso. Então, muitas vezes na nossa oração, Jesus mesmo nos ensinou o Pai Nosso. Os discípulos perguntam para Jesus, ensina-nos a rezar. Eles pedem, ensina-nos a rezar. E o que Jesus ensina? Uma oração vocal. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, eu usarei a oração vocal, recitarei o Pai Nosso, a Ave Maria. E aqui já temos o Rosário. Rosário é uma oração vocal também. Tomarei um versículo do Salmo que me permitirá encontrar essa fórmula dogmática. Como eu já falei na pregação passada, vou usar na minha oração a palavra de Deus. E, sobretudo, encontrar o que essa fórmula dogmática me traz. Deus, o ouro da substância. Será a oração vocal ou a leitura meditativa? Veja, mas tudo o que eu faço na oração, é para encontrar Deus. Então eu abro a minha boca, rezo o Pai Nosso, rezo a Ave Maria, leio uma passagem da Escritura, mas meu objetivo é encontrar Deus, eu quero Deus. Então, meu objetivo não é ficar preso a determinada realidade. Tanto é, aliás, será que eu acho? Acho. Eu não tinha preparado, mas olha que interessante. O meu objetivo não é ficar preso ao livro. O meu objetivo não é, mesmo eu usando a Bíblia, a palavra de Deus, mas o meu objetivo não é ficar preso ao livro físico. Não. Eu quero que a palavra de Deus me leve até Deus. Então eu como cristão, eu como um homem de oração, eu vou usar a palavra de Deus, mas eu não vou ficar focado no livro físico. Entendeu? Olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz. No parágrafo 108. Parágrafo 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, a palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito a compreensão das escrituras. Você está entendendo? Então, de nada valeria a palavra de Deus, a Bíblia, o livro pelo livro. Nós não somos a religião do livro, onde nós adoramos esse livro. Por exemplo, a gente não adora a Bíblia. A gente não adora a Bíblia. A gente não adora o livro. A gente adora a Deus. O que a gente lê na palavra é para buscar Deus.
E por isso que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo, pelo Espírito Santo, ele nos abre o espírito da compreensão das Escrituras. Então, o Espírito Santo vai me fazer ler as Escrituras, vai me abrir a compreensão para que eu chegue até Deus, entendeu? Eu tenho que chegar à substância e a oração vai te levar a isso. Isso é muito importante o que eu estou falando agora. Volta ao livro. Mas se na minha oração vocal eu me limitasse a considerar a fórmula, a ouvir a música, não apenas música que acompanha, mas a música das palavras, ou a luz que vai para a minha inteligência, eu não estaria fazendo oração. Eu não estaria em contato com Deus. Esse contato com Deus pode ser proporcionado pela fé, o que dirá e repetirá Santa Teresa d'Ávila: não compreendo como se pode rezar apenas vocalmente sem acrescentar este exercício da fé, sem entrar em contato com Deus através da oração vocal, por mais bela que ela seja. Da mesma forma, na leitura meditativa, a obra, os textos que eu escolho não são mais do que trampolins para me ajudar a saltar e mergulhar em Deus. Olha que interessante. Deixa eu fazer você entender o que estamos lendo aqui. Na oração, quando eu vou orar, eu vou usar algumas coisas. Por exemplo, eu vou usar a palavra de Deus. Eu posso pegar este livro aqui. Eu vou rezar um pouco. Eu vou ler um pouquinho o Frei Maria Eugênio. Eu vou ler também o Catecismo para me ajudar a rezar. Veja, tudo isso é para te ajudar. Tudo isso é trampolim. Mas não é Deus, entendeu? Não é Deus. Então este livro aqui não é Deus, este livro aqui não é Deus. Este livro contém a palavra de Deus, mas nós não somos a religião do livro. Então tudo isso precisa me ajudar a chegar até Deus. Então, o foco da oração não é ler um belíssimo livro de espiritualidade. O foco da minha oração não é ler um belíssimo livro de catequese. O foco da minha pregação não é fazer uma exegese bíblica. O foco da minha oração deve ser, isso tudo deve ser um trampolim. A verdade dogmática que eu li no catecismo, ela tem que fazer eu mergulhar em Deus. O que o Frei Maria Eugênio me disse precisa fazer eu fechar os olhos e agora eu meditar sobre Deus, eu entrar em Deus. O que a palavra de Deus me disse precisa me levar a Deus. Você está entendendo? Isso daqui, na verdade, são muletas que a gente tem. O ideal é que você não precisasse de nada, de apoios para se conectar com Deus. Claro, a palavra de Deus é uma coisa, é algo diferente, mas muitas vezes a gente precisa de um livro, a gente precisa disso, precisa daquilo. O ideal é que a gente não tivesse nada, que a gente já chegasse na oração e nos deparássemos com Deus. Mas a verdade é que nós precisamos. A própria Teresa d'Ávila, que é mestre de oração, ela está dizendo, né? Da mesma forma, na leitura meditativa, a obra ou os textos que eu escolho não são mais do que trampolins para me ajudar a saltar e mergulhar em Deus. Se realmente eu me limitasse a saborear a forma dogmática, a beleza da expressão, a própria riqueza dessa fórmula dogmática e dessa tradução humana da verdade divina, eu estaria fazendo literatura. Talvez até teologia, mas não estaria fazendo oração, não estaria entrando em contato com Deus. Então, qual é o problema que a gente tem que tomar cuidado? Na oração você pode usar o livro? Pode. Na oração você pode usar o catecismo? Pode. Na oração você pode usar a Bíblia? Deve. Só que qual é o perigo? O perigo é você, por exemplo, pegar o catecismo e ficar lendo na oração, e aí você começa a marcar, tô rezando, aí você fica lendo. Na verdade, você não está rezando, você está fazendo um estudo de teologia. Porque o seu interesse não está sendo buscar Deus, o teu interesse está sendo estudar. Então você não está. Claro, o seu estudo está sendo em oração, você está todo piedoso naquele estudo, mas veja, a oração, esse catecismo, se você vai usar para oração, ele deve ser só às vezes é uma frase que você vai ler e já vai te despertar para você rezar. O que eu quero que você entenda é o seguinte:
na oração, nós precisamos ter um ato de fé. E é o ato de fé que te coloca em contato com Deus. A oração é contato com Deus. É você ter que chegar não à periferia de Deus, mas você ter que chegar na essência de Deus. Então, ou seja, tudo isso vai te ajudar, mas não é Deus, ok? Então você vai precisar transpor tudo isso. Então tudo isso deve ser trampolim. Deve ter frases aqui que me inspiram, frases aqui que me ajudam, frases aqui que chegam até minha inteligência. Mas oração não é teologia, não é exegese. Oração é entrar na presença de Deus, entrar em contato com Deus. É pela fé que eu entro em contato com Deus, unicamente por isso. E aí, então você está entendendo isso. Pela fé eu entro em contato com Deus. Eu não vou me delongar nisso agora, porque nas pregações passadas eu já expliquei bem que pela fé nós entramos em contato com Deus. Amém? Buscar a Deus. Volta ao livro. Vou à oração não propriamente para iluminar minha inteligência. Então eu não rezo para ficar mais inteligente. Eu não rezo para iluminar minha inteligência, mas para me alimentar de Deus. Olha que coisa bonita. Eu rezo para me alimentar de Deus. Eu rezo para me unir a Deus. Você está entendendo? Então oração não é isso, não é estudo do catecismo. Oração não é estudo do Frei Maria Eugênio. Oração não é estudo da palavra de Deus, a exegese, isso e aquilo. Não, oração é alimentar de Deus. Oração é me unir a Deus. É de Deus que eu tenho fome e sede, e Deus tem fome e sede de mim. É nesta vida divina que quero mergulhar. Você está entendendo? Então, meu querido, nunca se esqueça disso. Oração é fome de Deus. Oração é sede de Deus. Então você não reza para ficar mais inteligente. Oração não é estudo. Oração é meditação. Oração é contemplação. Oração é sede de Deus. Oração é fome de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 27. Abra aí o seu catecismo da Igreja Católica. Se você ainda não tem um catecismo, você precisa comprar urgente. É o catecismo da tua igreja. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 27. Então, o que é oração? Desejo de Deus. Fome de Deus, sede de Deus. Olha o que o catecismo começa a colocar já praticamente nos seus primeiros parágrafos. Parágrafo 27. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Olha que beleza o catecismo da Igreja Católica está falando. Ou seja, o catecismo está falando que Deus colocou no teu coração o desejo dele. O catecismo está falando que você foi criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. Ele colocou em você esse desejo. Então, esse desejo faz com que ele atraia você a ele. Como nós vamos ler agora na palavra de Deus, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Amós. Amós. Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11. Está perto do Evangelho de Mateus. Amós, capítulo 8, versículo 11. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, mas não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Irmão, irmã, que palavra bonita. Deus coloca fome no teu coração.
Deus colocou sede no teu coração. Veja, eu li o Catecismo da Igreja Católica, eu li a palavra de Deus provando para você. Deus colocou fome dele no seu coração. Deus colocou sede dele no teu coração. Olha como Deus é maravilhoso. Ele te criou em liberdade. Ele não poderia obrigar você a amá-lo. Deus não pode obrigar você a amá-lo. Deus te fez livre. Porque se ele te obrigasse a amá-lo, você não seria livre. E sem liberdade não há verdadeiro amor. Então, para ser amado de verdade, era preciso que você fosse livre. Você tem que querer amá-lo. Então, Deus te deu a liberdade, Deus permitiu que você escolhesse amá-lo ou não. E em liberdade, você o ama. Em liberdade, você o ama. Amado irmão e amada irmã, mas Deus, para não te perder, para te atrair, o que Deus fez? Colocou fome e sede no teu coração da presença dele. Então, ou seja, eu não posso obrigar você a me amar, mas eu posso colocar no teu coração sede de mim. Eu posso colocar no teu coração fome de mim. Aliás, porque você foi criado por mim. Então tudo foi criado por ele e para ele. Na verdade, tudo tem que voltar para Deus. Tudo tem fome de Deus. Toda a criação tem sede de Deus. Toda a criação tem fome de Deus. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Então, o livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em João. João, capítulo 6, versículo 35. João, capítulo 6, versículo 35. E quem vai matar essa nossa fome? E quem vai matar essa nossa fome? Se ele colocou fome e sede, quem vai matar essa fome? Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Ei, palavra maravilhosa. Veja, eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus. Então, a fome que eu tenho, a sede que eu tenho, quem vai matar essa fome? Quem vai matar essa sede? João capítulo 6, versículo 35 responde: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então Jesus é aquele que mata a tua fome, a fome de felicidade, a fome de verdade. E o que vem a mim, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele mata a tua sede. Amém? Volta ao livro. Esse exercício da vida trinitária será meu exercício por toda a eternidade. Será minha alegria e a alegria de Deus. E quero dar início a esse exercício aqui na terra. Não quero nada menos do que o próprio Deus. É em Deus mesmo que encontraria a luz, a força, o aumento da graça e essa transformação, até mesmo humana, de todas as minhas faculdades, pois não é permanecendo nesta fórmula dogmática que realmente nutro minha inteligência. Em nossa vida ativa de apostolado ou em nossa vida contemplativa, é o próprio Deus que buscamos. É na obscuridade de Deus, no mistério, que queremos entrar. E é lá que encontraremos o que buscamos. Então, ou seja, a oração é para eu buscar Deus. Eu tenho fome de Deus. E a oração é um lugar onde eu mato a minha fome de Deus. Onde eu sacio a minha fome de Deus, onde eu sacio a minha sede de Deus. A oração é o lugar. Mas veja, eu tenho que buscar Deus, eu não posso ficar na periferia, eu não posso ficar nas muletas, eu não posso ficar nos trampolins, eu tenho que ir direto até Deus. E eu só vou conseguir penetrar Deus pela fé. Amém? A certeza da fé. Esse mergulho em Deus pela fé me dará certezas? Pois bem, sim. Há na fé uma certeza que supera todas as outras. É que mergulho em Deus e me apego a Ele.
Então a fé te dá certezas? Claro que te dá. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então a fé te dá certeza. Por quê? Porque é Ele quem falou. Então por que eu tenho certeza? Eu tenho certeza porque Cristo falou. Veja, vai lá em Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26. O que está escrito aí? Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Ora, mas ele pegou um pão, e agora ele está falando que o pão é o corpo dele? Como é que eu vou acreditar nisso? A fé me dá certeza? Claro que dá certeza. E por que ela me dá certeza? Porque foi Jesus quem falou. Se Jesus falou, está falado. Aliás, eu já preguei sobre isso também. Eu não vou me delongar aqui. Eu tenho fé por causa da autoridade de quem me falou. Se Jesus falou que não é mais pão, não é mais pão. Se Jesus falou que aquele pão agora é corpo dele, então aquele pão agora não é mais pão, é corpo dele. Se Jesus falou que o vinho não é mais vinho, é sangue, então o vinho não é mais vinho, é sangue. É sangue dele. Aqui minha fé não é certa por causa da estrutura do meu espírito ou do meu trabalho, mas porque é Deus quem a afirma. Porque é nele que acredito. É ele que me diz que é assim. Que é verdade, portanto, uma certeza objetiva acima de tudo. A fé te dá certeza, porque ele falou que é, ué. Então não é minha inteligência que está criando coisa, não. Ele falou que é. É uma certeza objetiva. Não é subjetiva. Não. Hoje o mundo que a gente vive é um mundo que não se tem verdade. Cada um tem a sua verdade. Mas com Deus e com a palavra de Deus não funciona assim. Existe uma certeza, existe uma verdade objetiva. Ele falou. Então, é Deus quem a afirma, porque é nele que acredito, é ele quem diz que é assim, que é verdade. Por exemplo, abra sua Bíblia. Por que eu acredito que Jesus é Deus? Ora, porque ele falou que ele é. E ele provou que é. Ele provou fazendo milagres, ele provou ressuscitando, ele provou de tantas formas. João capítulo 8, versículo 58. João capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Os judeus não estavam acreditando. Estavam questionando que ele se fazia como Deus. E Jesus está falando: antes que Abraão existisse, eu já existia. Isso deixou os judeus em parafuso. E os judeus depois vão falar: você não tem nem 50 anos e você diz que é maior do que... Aqui, ó. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus, ou seja, está dizendo para eles: eu sou Deus. E esse eu sou relembra a sarça ardente, Moisés diante de Deus. Se me perguntarem quem és tu, o que eu vou dizer? Diga que eu sou. E por isso que Jesus está falando para os judeus que amam tanto Moisés, que Moisés está acima de Jesus para os judeus, e Jesus diz: eu sou Deus. Por que eu acredito que Jesus é Deus? Eu acredito que Jesus é Deus porque ele falou. Abra sua Bíblia em João 14. João 14, 6. João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu acredito? Porque ele falou. Então a fé me dá certezas. Eu tenho certeza que Jesus é o caminho. Eu tenho certeza que Jesus é a verdade. Eu tenho certeza que Jesus é a vida.
João capítulo 4, versículo 25. João capítulo 4, versículo 25. Agora ele vai falar com a samaritana. João 4, 25. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: sou eu que fala contigo. Sou eu que fala contigo. Ele está falando: eu sou Cristo, eu sou Deus. Vamos agora para o cego de nascença. João capítulo 9, versículo 35 a 38. João capítulo 9, versículo 35 a 38. Jesus soube o que tinham expulsado e, havendo encontrado, perguntaram-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se adorou. Ele falou. A sua palavra é verdade. Abra agora Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Jesus vai falar agora. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Ele falou, está falado. O que eu quero te ensinar é o seguinte: a fé me traz certezas. Ora, volta ao livro. Ora, essa certeza objetiva vai gerar em mim uma certeza subjetiva, isto é, vai afastar toda inquietação em mim? Vai afastar, essa verdade vai afastar toda inquietação em mim? Devemos admitir que não. E olha que interessante, por mais que você tenha uma certeza, ainda vai ficar obscuridade. E aqui é o drama da fé. E aqui a gente já começa a entrar na problemática do nosso tema. Ao mesmo tempo que a fé é certeza, portanto é uma luz, ao mesmo tempo ela vai ser sempre escuridão. E lembra que a gente já pregou isso. Deus não cabe na sua inteligência. Deus não cabe na sua cabeça. Era muito importante você ver as pregações passadas para entender. Lembrando que eu estou lendo o livro, então o livro é uma sequência. Eu mergulho em Deus. Deus é obscuro para mim. Minha inteligência não foi feita para a obscuridade. Olha o drama, olha o drama. Olha o que o Frei Maria Eugênia agora está trazendo. Eu mergulho em Deus. Só que Deus é obscuro para mim, porque Deus não cabe na minha inteligência. Ele é obscuro para mim. Nós já fiz uma pregação toda sobre isso. Eu não vou ficar repetindo, senão ficaria muito longa a pregação. Deus é obscuro para mim. Só que tem um detalhe. A minha inteligência não foi feita para a escuridão. Eis o drama. Ela foi feita para a luz, uma luz adaptada a ela, para uma verdade apresentada de forma que ela possa apreender. Não foi feita para a obscuridade, mesmo a obscuridade divina. E nessa obscuridade ela pode se agitar. Mais do que isso, o demônio pode fazer surgir fantasmas capazes de perturbá-la e inquietá-la. Irmão e irmã, o que acontece? Preste atenção agora. A fé é uma certeza, portanto é luz. Só que Deus, ele sempre vai ser obscuro para você. Deus sempre vai ser inacessível para você. Por quê? Porque ele é infinito. Você é finito, ele é infinito. Então, Deus não cabe em você. Deus não cabe. Então, não tem como a gente compreender Deus completamente. Não tem como. O dia que você compreender Deus, ele deixou de ser Deus. O dia que um pobre mortal... Abra aí sua Bíblia. Gênesis, olha o que você é. Abra aí sua Bíblia. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Olha o que você é. Como é que você vai conseguir compreender Deus? Se você é isso que eu vou ler agora. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra que te foste tirado, porque és pó
e pó te hás de tornar. Porque és pó e pó te hás de tornar. Como que você, sendo pó, você vai conseguir compreender Deus? Você está entendendo? Deus vai ser sempre obscuro para mim e para você. Porque Deus é infinito. Deus é infinito. Só que minha inteligência não foi feita para a escuridão. E aí o que acontece? O demônio vai se aproveitar dessa situação. Olha o que o livro falou. Mais do que isso, o demônio pode fazer surgir fantasmas capazes de perturbar e inquietar você. O demônio, sabendo que a fé é uma certeza, mas ao mesmo tempo ela é obscura, o demônio vai querer jogar confusão. Ele vai tentar trazer confusão para a sua fé. Ele vai tentar inquietar você. Ele vai tentar abalar a sua fé. E ele se aproveita, já que a fé, veja, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é uma certeza daquilo que não se vê. Então, ou seja, é certeza, mas ao mesmo tempo como você não vê, então ele se aproveita do que você não vê. Ele se aproveita dessa obscuridade para te colocar em perturbação, para te colocar em inquietação, para que você comece a duvidar da sua fé. E meu irmão e irmã, isso acontece com todos nós. Todos nós vamos passar por provas de fé. Por tentações para abandonar a fé. E talvez você que está me escutando, um dia você esteve na igreja e você já saiu da igreja. E o que eu estou pregando aqui já aconteceu com você. Você tinha fé, mas o diabo tem um jeito de inquietar você, de perturbar você, e você desanimou. Você saiu da igreja. E hoje você está voltando de novo, hoje você já voltou. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 24. 24 a 26. Mateus capítulo 8, 24 a 26. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Então veja, olha o dado. Muitas vezes na nossa vida vão acontecer tempestades. Você está no barco da sua vida e vão começar a acontecer tempestades. E o detalhe é que ele, no entanto, dormia. Ele quem? Jesus. A sua vida às vezes vai se agitar, tempestades financeiras, casamentos, saúde, sei lá, tempestade para tudo que é lado, mas o BO é o seguinte, quando você olha para o lado, o seu Jesus, você não vê ele, e parece que ele dorme, parece que ele não está vendo a sua situação. Veja, a fé é uma certeza, a certeza de que eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Você tem essa certeza, só que ao mesmo tempo é uma certeza que te deixa na escuridão, porque parece que ele está dormindo. Ou em alguns casos parece que você não o vê. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou. Então o que está acontecendo aqui? Se Jesus estava naquele barco, eles não deviam se preocupar. Veja, qual era a certeza que eles deviam ter? Jesus está aqui, gente. Se Jesus está aqui, ele é Deus, esse barco não afunda nunca. Ei, vamos ficar aqui tranquilo, ó. O homem está ali, está até dormindo, está tranquilo. Ei, vamos ficar tranquilo. Não, mas nessa hora o diabo virá para gerar perturbação. O diabo virá para gerar medo. O diabo virá para inquietar a sua alma. Ei, mas ele está dormindo. Será que está com você mesmo? Será que ele está vendo a sua situação? Então começa a questionar as suas certezas. Ah, mas ele disse que estaria comigo todos os dias até o fim dos tempos. Mas será? Ele está dormindo. E eles começaram a se inquietar. Aqui mostra a inquietação. Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou, por que este medo, gente de pouca fé? Está vendo? O diabo se aproveita desta situação.
onde eu não compreendo por que Jesus está dormindo, eu não compreendo o porquê dessa tempestade, o diabo então se aproveita dessa situação para te colocar medo e para abalar a tua fé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 29 a 31. Mateus 14, 29 a 31. Agora Pedro... Aliás, vamos ler do 23 ao 31. Do 23 ao 31. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e chegando à noite estava lá sozinho, Jesus. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, veio o vento, era contrário. Então, às vezes, na sua vida vai acontecer isso, você está lá na sua barca da sua vida, de repente as ondas começam a se agitar e o vento começa a ser contrário, ou seja, tudo começa a ir do contra, pessoas começam a intrometer, a ser do contra, situações começam a não dar certo, ventos contrários, tudo começa a dar errado, tudo começa a dar errado. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Você está vendo? Gritos de o quê? Terror. Então o que está acontecendo aqui? O demônio se aproveita da obscuridade da nossa fé, dessa obscuridade. Porque era Jesus, mas eles não viam. Você está entendendo? Fé é a certeza a respeito das coisas que você não vê. Jesus está ali. Jesus está andando sobre as águas. Olha o que eles estão falando. É um fantasma. Eles não veem. Eles gritaram de terror. O demônio vai perturbar a sua fé, vai inquietar a sua fé. Mas você tem certeza que você ama Jesus, você tem certeza que você crê em Jesus. É só que o demônio se aproveita que você não está enxergando. Você não está vendo Jesus, né? Então o demônio aproveita. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmão e irmã, você está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Nós temos uma certeza. Só que essas certezas, às vezes, são abaladas. Começamos a ter dúvidas. As tempestades, os ventos contrários começam a te deixar em dúvida. Mas por que Deus permitiu esse câncer na família? Mas por que Deus permitiu essa doença na família? Mas por que está acontecendo esse vento contrário? A minha empresa não está mais dando certo, o meu negócio não está mais dando certo. E por que meus relacionamentos não estão mais dando certo? Meu casamento está indo por água abaixo. E você começa a questionar Deus. Deus só quer o teu bem. Deus só quer que você tenha bênçãos na vida. Mas a gente começa a ser abalado porque a gente não entende nada, não entende nada. Nós somos pó, nós não entendemos nada. E o diabo se aproveita para inquietar, para colocar medo. Para que você duvide de Deus. Para que você duvide da tua fé, para que você duvide da palavra, para que você duvide da igreja, para que você duvide de tudo que você ouviu de Deus. E você começa a questionar, e você começa a duvidar, e você começa a ter medo. Veja, eis a estratégia do demônio. O demônio se aproveita dessa obscuridade da fé para agitar a sua alma, para te colocar terror, para te colocar medo. Mas veja, na tempestade Jesus estava no barco, Jesus nunca te abandonou. Veja que agora Pedro está ali, o vento contrário, não sei o que, Jesus está vindo ao seu encontro sobre as águas. Jesus sempre está ali. O problema é que você não vê, mas a certeza que ele está. Você nunca pode se esquecer da certeza.
Você tem que começar a esquecer da visão, porque, veja, aprende. Fé não é visão, fé é certeza. Então, o que os apóstolos eles tinham que entender o seguinte? Eles tinham que entender o seguinte: olha, Jesus está dormindo, mas na verdade ele não está dormindo, ele está nos vendo. Isso é certeza. Nós não vemos Jesus nos vendo, mas ele está nos vendo. Porque ele falou que estaria com a gente sempre. Pedro está vendo vento contrário, Pedro está vendo tempestade, Pedro está vendo tempestade, Pedro está vendo vento contrário, as águas se agitando, mas Pedro devia falar: gente, fiquem calmos, Jesus está aqui, ele não nos abandonou. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. Eu sei. Eu sei que tem horas na sua vida que você sente a presença de Deus. Eu sei que tem horas na sua vida que você vai rezar, você sente arrepio. Nossa, me arrepiei todinho. Deus está aqui, eu sinto Deus. Olha, eu estou rezando esse rosário, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto. Mas vai ter vezes na vida, meu irmão, que você não vai sentir a presença de Deus, você não vai sentir arrepio, você não vai sentir nada. Você vai olhar para o lado, vai ver só onda, vai ver só o mar agitado, você vai ver vento contrário. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus aqui? Você não está vendo, mas Ele está. Você não está vendo, mas Ele está. Abra sua Bíblia, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Por que eu tenho essa certeza? Por causa de uma promessa. Mateus 28, 20. Ensinai-os a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Você precisa ter certeza nessa palavra. Ah, mas eu não estou vendo. Você não está vendo, mas Ele está. Ah, mas eu não estou sentindo. Não estou sentindo. Antigamente eu sentia, Frei, agora eu não estou sentindo. Ei, não se preocupa com o sentimento. Sentimento não diz nada. Você não está sentindo, mas Ele está com você. Por quê? Por causa da promessa. A promessa: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Deus não é homem para mentir. Quem mente é o demônio. Demônio é pai da mentira. Deus não mente. A sua palavra é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus não mente nunca. Se Ele falou que está com você todos os dias, Ele está com você todos os dias. Falei, mas eu não senti. Não precisa sentir. Ah, mas eu não vi. Não precisa ver. Ah, mas é mais de um ano que eu não vejo Deus. É mais de um ano que eu não sinto Deus. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Você não precisa ver, você não precisa sentir. Ele está do seu lado, Ele está do seu lado, Ele está do seu lado, porque Ele falou. Essa certeza o diabo não pode roubar de você. Então você vai ficar doente, você vai ter problemas na sua empresa, você vai ter problemas financeiros, você vai ter vários problemas na vida. Isso não significa que Jesus te abandonou. Ele nunca mentiu para você. No mundo tereis aflições. Ele já tinha avisado. No mundo tereis aflições. Ele nunca falou que seria fácil viver neste mundo. Mas eu estou com você todos os dias. Volta ao livro. Portanto, a fé, e uma fé perfeita, uma fé excelente, pode ser acompanhado de uma certa agitação intelectual. Ela é normalmente acompanhada, inclusive, de uma tal agitação. Comparou-se muito a fé do leigo à fé do sábio, dando-se a preferência à fé do leigo, porque ele permanece fiel a ela. O leigo, via de regra, é aquele que não possui grande vigor intelectual, dizendo-lhe que tal coisa é assim, e ele diz: está muito bem, não procurarei mais além. Por quê? Porque isso lhe basta, não é? Agora, considerem um sábio, um intelectual. Ele tem outras exigências. Seu espírito está habituado à clareza. Portanto, não se contenta com a obscuridade. Sua inteligência se agita. Ele não tem fé? Assim. A fé não está na certeza subjetiva que acompanha o ato de fé. Muitas pessoas dizem que não têm fé porque não possuem essa certeza subjetiva. Mas elas confundem a fé com a evidência. Então você não pode confundir a fé com a evidência. Mas Deus está aqui, mas como é que eu provo que Deus está aqui? Não. Você não pode confundir fé com evidência. Para que tivessem fé em algo, seria necessário que algo lhes parecesse evidente. Mas aí você vai virar Tomé. Eu só acredito se eu ver. Não.
Aí lembra que Jesus disse para Tomé: felizes aqueles que vão acreditar sem ver. Lembra disso? João capítulo 20, versículo 29. João capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: creste, Tomé, porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Então não confunda a fé com evidência. Não, eu só acredito vendo. Não. A fé é a certeza de realidades que não se veem. A fé está na firmeza da adesão e não na luz que a acompanha. Então fé é o quê? Fé é adesão. Abra agora o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 150. Parágrafo 150. Fé é adesão. Olha aqui. Parágrafo 150. A fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus. A fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que Ele diz. Seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. Veja, fé é aderir à pessoa de Jesus e é aderir aos ensinamentos de Jesus. É aderir à palavra de Jesus. E por isso que eu não posso colocar minha fé em uma pessoa humana. Imagina, aderir essa pessoa para a minha vida e aderir tudo que ela fala como se fosse verdade. Não. Nenhuma pessoa tem esse poder todo para ser digno da minha fé. Fé, então, é a adesão a Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Fé é adesão, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, fé é crer, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Fé é adesão a Jesus, receber Jesus, crer em Jesus. Fé é aceitar a sua palavra, é aderir à sua palavra. Abra sua Bíblia em João 14, 23. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Fé é adesão. Fé é aderir à sua pessoa e à sua palavra. Mateus capítulo 7, ou melhor, João 15, 7. Já estamos em João? Vamos ficar. João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Veja, fé é isso aqui. Fé é permanecer em Jesus e permanecer na palavra de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Fé é colocar a casa sobre a rocha que é Jesus, é focar na palavra de Jesus. Aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática colocou a sua vida sobre mim. Permanecer em Jesus e na sua palavra. Amém? Você está entendendo? Vamos entrar num assunto muito bonito agora. As tentações contra a fé de Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresinha é uma mulher de fé, mas ela foi tentada contra a fé? Vamos ver. Santa Teresa do Menino Jesus, ao fim da sua vida, sofreu tentações muito dolorosas contra a fé. Então, fica calmo se você passar pelas tentações da fé, porque grandes santos passaram por ela, viu? Grandes santos. Poderíamos falar vários, mas agora vamos falar de Teresinha. Teresinha sofreu tentações na fé. Eu mostrei os apóstolos. Os grandes santos da igreja, os apóstolos, sofreram tentações da fé. Jesus questionando eles: cadê a fé de vocês? Vamos agora ver Santa Teresinha do Menino Jesus. Durante toda a sua vida, ela tivera a certeza do céu. Teresinha nunca duvidou do céu. Ela se refugiava sempre no céu.
onde já se encontravam seus pequenos irmãos. Era a eles que ela orava, e eles lhes respondiam. Também orava a Virgem Maria, e a Virgem Maria lhe respondia. E agora o céu se fechava. Não havia mais nada a não ser a escuridão. E dessa escuridão saiu uma voz que dizia: vai em frente. É o nada que você se sacrificou. Viveu uma vida dura, mas encontrará nada. Veja, olha as tentações que começaram a vir na cabeça de Terezinha. O que adiantou você fazer tanto sacrifício? O que adiantou você fazer tanta coisa? Sabe o que adiantou isso aí? Nada. Não haverá nada além da morte. Nada além. E a pequena santa sofria com isso. Ela mal ousava revelar sua tentação, pois tinha medo de proferir blasfêmias. A tentação de Terezinha foi tão grande que ela ficou com medo de proferir blasfêmias contra Deus. O diabo começou a colocar na cabeça dela que ela não teria nada além desta vida e começou a colocar na cabeça dela que não valeu a pena. E, portanto, você deve abandonar sua fé. Irmão, irmã, preste atenção. O diabo vai fazer você entrar. Ele quer fazer você entrar em crises de fé, onde você começa a questionar o teu Deus. Terezinha começou a questionar Deus. Terezinha começou a questionar sua fé. O diabo vai fazer você questionar, e ele vai se utilizar da obscuridade, ou seja, como a fé é obscura, como você não compreende tudo, o diabo vai se aproveitar disso. Já que você não compreende tudo, já que você não enxerga tudo, é aí que eu vou te confundir. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Isso aconteceu com o povo de Deus. Êxodo 32, versículo de 1 a 4. Deus tinha libertado aquele povo das garras do faraó, aquele povo era escravo, Deus tinha libertado aquele povo através de Moisés. E olha o que acontece. Êxodo 32, de 1 a 4. Vendo que Moisés tardara a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: vamos fazer-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos do que é feito, o que é feito dele. Arão respondeu-lhes: tira os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os trouxeram a Arão, o qual, tornando-os em suas mãos, pôs-se o ouro um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. E então exclamaram: eis, ó Israel, teu Deus que te tirou do Egito. Aquele povo começou a entrar numa crise de fé. Construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar Deus falso, enquanto Moisés estava com Deus verdadeiro, trazendo as tábuas da lei para aquele povo. Aquele povo entrou numa crise de fé, porque eles não enxergavam nada, eles ficaram perdidos. Moisés não aparece, Moisés está demorando. Eles entraram na escuridão da fé e então eles começaram a blasfemar, eles começaram a idolatria. Irmão, irmã, você está entendendo? Cuidado, 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 cuidado. O diabo quer fazer você perder a fé, que é o seu bem mais precioso. Vá lá em 1 João capítulo 5. 1 João, por que o diabo quer destruir sua fé? Por que o diabo quer destruir sua fé? 1 João capítulo 5. Eu preciso achar essa palavra. Onde está você? Aqui, achei. 1 João capítulo 5, versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O diabo sabe que o que vence o mundo é a fé. Então o que ele quer fazer? Destruir tua fé. Para que você não tenha vitória, para que você seja um derrotado. Então ele está aqui tentando, Terezinha do Menino Jesus. Ele tentou esse povo no deserto. Quer ver outra situação? Abra a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26.
versículo de 14 a 16. Olha outra pessoa que vai passar por uma prova de fé, que vai passar pela tentação da fé. O diabo tentando essa pessoa. Mateus 26, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vou-lhe entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata e desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. Este homem que um dia acreditou, agora está duvidando. Agora está querendo entregar Jesus. Gente, a tentação que Judas passou foi feroz. Nunca se esqueça, Judas um dia acreditou. Judas não é aquele que entrou já roubando. Judas não é aquele que entrou não acreditando. Não, Judas entrou crendo. Judas creu. Judas foi fiel por um tempo. Mas o diabo entrou na noite da sua fé. Entrou na obscuridade e tentou Judas a abandonar Jesus. Quer ver outro que passou por isso? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Veja, eu falei de Teresinha, agora eu falei do povo de Israel, o bezerro de ouro, Judas, agora eu vou falar de Pedro. Pedro também passou por uma tentação na fé terrível. Lucas 22, 31, 34. Lucas 22, 31, 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus está falando, Simão, Satanás está querendo você. Satanás quer destruir sua fé, Simão. Mas eu roguei por ti para que a tua confiança, olha que bonito, a tua confiança, a tua fé não desfaleça, e tu por tua vez confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Pedro vai passar por uma tentação terrível para abandonar Jesus, para abandonar a fé. Irmão, por que eu estou te trazendo tudo isso? Porque também nós passaremos por tentações, passaremos por provações, para que nós abandonemos a fé. Você não pode abandonar a tua fé. Irmão, escuta o que eu estou te falando, escuta o que eu estou te falando. Esta é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a nossa fé. O diabo quer destruir sua fé. Destruindo sua fé, você não vence, você é um derrotado. O diabo quer que você seja um derrotado com ele, mas você não nasceu para ser derrotado. Em Cristo nós somos mais que vencedores, diz a palavra de Deus. Portanto, eu estou provando para você, o diabo foi atrás de Teresinha, o diabo foi atrás do povo no Egito, o povo de Israel, o diabo foi atrás de Judas, o diabo foi atrás de Pedro, e você pensa que o diabo não vai atrás de você? Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, acho que você já decorou essa palavra, que eu sempre trago ela aqui para você. Apocalipse 12, 12, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Abra o Catecismo da Igreja Católica, 29. Parágrafo 29. No entanto, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida. Ou seja, você tinha uma comunhão com Deus, você tinha uma união com Deus, você estava caminhando com Deus, mas de repente essa união pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Ora, como assim? Você estava unido a Deus? Você tinha fé e agora você esqueceu isso, você ignorou isso, você rejeitou isso? Tais atitudes podem ter origens muito diversas. Por que você fez isso? O catecismo relata o porquê que muitas pessoas abandonam a Deus. A revolta contra o mal no mundo. Olha como o diabo é terrível. Se Deus é bom, por que tem tanto mal no mundo? Deus não é bom. Abandona este Deus. Se Deus é bom, se Deus fosse bom, o mal não existiria. Como se Deus fosse o autor do mal.
E nós sabemos que o autor do mal é o próprio ser humano. O mal é consequência do nosso pecado. Mas o diabo muda a história. Deus que fez o mal. Deus não é bom. E o pior de tudo, o diabo fala que ele é o bonzinho e Deus que é o ruim. Que mais? A ignorância ou a indiferença religiosas. As preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. Então a pessoa abandona Deus porque agora quer saber do mundo, quer saber de dinheiro, quer saber das coisas do mundo. A ignorância, as coisas de Deus, a indiferença com as coisas religiosas, o mau exemplo dos crentes. Ah, aquele padre deu um mau exemplo, também não quero mais saber de igreja. Aquele bispo deu um mau exemplo, agora também não quero mais saber de igreja. Então o mau exemplo dos crentes gera perda da fé de muita gente. As correntes de pensamentos hostis à religião. Ah, porque eu estava na faculdade, eu ouvi o filósofo tal, e o filósofo tal falou, e eu agora não acredito mais em Deus. A atitude do homem pecador que por medo esconde-se da presença de Deus e foge diante de seu chamado. Veja, o catecismo começa a relatar o porquê que uma pessoa foge de Deus, o porquê que uma pessoa abandona Deus. Para lutar contra essas tentações, olha que bonito. Teresinha, vamos voltar a Teresinha. Teresinha estava tentada a abandonar a fé. Para lutar contra essas tentações, ela havia escrito com o seu sangue um ato de fé. Olha que bonito. Com o próprio sangue, Teresinha escreveu um ato de fé. Que carregava consigo e fazia atos de fé e amor ao tocá-lo. E nessa agonia ela sofreu meses a fio. Ao mesmo tempo sua doença, então ela tinha tuberculose, fraqueza física que já acompanhava. Muitas vezes as tentações são acompanhadas de circunstâncias humanas e naturais que as agravam, se não as provocam. Então, além da tentação na mente contra a fé, vem também as tentações por causa da doença, da enfermidade. Ela encontrará, pelo menos antes de morrer, a certeza de sua fé? Será que Santa Teresinha, antes de morrer, encontrará a certeza de sua fé? A resposta é negativa. Ela vê esse buraco negro no fundo do jardim? É a imagem da minha alma, dirá ela às suas irmãs. E no dia da sua morte, 30 de setembro, Santa Teresinha do Menino Jesus está na noite. Olha o que o Frei Maria Eugênio está nos relatando. E esse homem conhece bem a história de Santa Teresinha, viu? Isso aqui é um grande estudioso de Santa Teresinha. Então ele está dizendo que Santa Teresinha morreu na noite. Na noite da fé. Sem compreender. Cheia de tentações. À tarde ela tem ao seu lado suas irmãs Madre Inês e Celine. Ela está em sua cama manifestando por seus gestos, pelo seu suor frio que cobre a sua testa, por sua agitação, sua luta interior e a escuridão que a invadiu sua alma. Gente, olha o que eu estou relatando. Santa Teresinha passou por uma tremenda tentação no final da vida. Crise de fé. Não adiantou de nada tudo que você fez, Teresinha. Não tem nada além desta vida, Teresinha. Ela diz... Oh, como é preciso rezar pelos agonizantes. Ela fala para as suas irmãs, gente, como vocês precisam rezar por quem está à beira da morte, porque vocês não sabem a tentação que tem nessa hora. Isso é muito importante, rezar pelos agonizantes. A sua irmã, ela havia antecipado, não se surpreendam se no último momento não me virem consolada, pois é a morte de Jesus na cruz que eu pedi. E olha que bonito, na verdade, Teresinha tinha pedido que ela queria morrer igual Jesus na cruz. E como é que Jesus morreu na cruz? Abandonado. Na noite da fé também. Pai, por que me abandonaste? Jesus morreu numa angústia terrível. Minha alma está triste até a morte, disse Jesus. E Teresinha pediu para morrer assim, então ela está morrendo assim. Essa morte de Jesus na cruz, de Jesus que morre nas trevas. Veja, Jesus morre nas trevas. Ó Pai, por que me abandonastes? Santa Teresinha do Menino Jesus a terá, em condições tais que ela assustará o seu entorno. As pessoas ao redor de Teresa irão se assustar. Mas olha que bonito, ela fez um ato de fé escrito por sangue.
Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. E Terezinha está resistindo até o sangue. Por que nós temos certeza que ela está no céu? Porque Terezinha resistiu até o sangue. Terezinha não vai arredar o pé para o demônio. Terezinha está passando por uma crise de fé, mas ela não vai negar Deus. Terezinha, abre agora a sua Bíblia, 2 Timóteo. 2 Timóteo, Terezinha vai morrer igual ao apóstolo Paulo. Terezinha vai morrer igual ao apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 6 a 8. 2 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou pronto para ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Terezinha vai guardar a fé até o final da vida. Mesmo diante das crises, mesmo diante das trevas, ela vai guardar a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Sua pequena madre Inês, volta ao livro, que a educou e formou, ficou assustada. A madre que tinha formado Terezinha ficou assustada quando viu aquela situação de Terezinha. Não está acostumada a tais descrições à morte do justo. E eis que sua pequena irmã está na angústia. Terezinha está na angústia. Não é o Tabor. Terezinha está no Getsemane. Ela sente medo e, deixando um instante a enfermaria, a cama sobre qual Teresa do Menino Jesus acabará, de fato expirando algumas horas depois, vai ao antigo mosteiro nos edifícios primitivos do Carmelo de Lisieux. Nesses edifícios há uma estátua do Sagrado Coração que ela ama muito e ao pé da qual ela costumava orar em grandes circunstâncias. Ela vai rezar diante daquela estátua do Sagrado Coração e diz: ó Sagrado Coração, eu te imploro que minha pequena irmã, trata-se de Terezinha do Menino Jesus, eu te imploro que minha pequena irmã não morra na desesperança. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. O que aconteceu com Pedro, Pedro, eu rezei por ti porque o demônio quer a sua vida. Terezinha teve alguém para rezar por ela. E olha, quem dera se nós também tivermos alguém para rezar por nós quando a gente estiver passando por essa situação. Quem dera se também nós alguém rezasse por nós quando nós estivéssemos perdendo a fé. Por isso a importância de você rezar por quem está perdendo a fé. Alguém rezou que Santa Terezinha não morra na desesperança, porque o que eles estavam vendo era isto. Elas estavam assistindo Terezinha perdendo a esperança. E por que não dizer que talvez esta oração salvou Santa Terezinha? Veja, nós estamos falando de uma santa que viveu a santidade por toda a sua vida, hein? Mas que no último momento da vida ela vai morrer quase morrer na desesperança. Essa é a morte de Santa Terezinha do Menino Jesus. Essa é a fé de Santa Terezinha do Menino Jesus. Uma fé que mergulha na escuridão. E ela permanece nessa angústia, e eis que de repente seu olhar se eleva acima da estátua da Virgem Maria. Ela tem um êxtase, um breve êxtase, e assim a sua alma entra na Santíssima Trindade. A Virgem Maria salva Terezinha. A Virgem Maria ajuda Terezinha a sair desse momento de trevas. Porque a Virgem Maria e Deus nunca abandonam os seus filhos. 2 Coríntios, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E esse versículo deve ficar claro. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos na fé e não na visão. Andamos na fé e não na visão.
A passagem desta vida à Santíssima Trindade é marcada para que essa santa pelo corredor negro da escuridão e da angústia. Essa é a morte dos santos, essa é a fé dos santos, uma fé viva, sim. Ela desejou isso porque é o pão negro dos pecadores que eu como, dizia Teresa. Ela quis carregar a incredulidade moderna. Olha que interessante, Teresinha quis carregar em si a incredulidade do mundo. Ela carregou, sofreu suas consequências, as trevas que essa incredulidade gera nas almas e na nossa sociedade. Essas trevas ela as carregou como uma santa, enquanto o ateu talvez não sofra com isso, pois se acostumou, acomodou-se à paz dessa escuridão, ou seja, o ateu não crê em Deus e morre tranquilo. Teresinha não. Teresinha está nas trevas. Está desassossegada. Ela, porque é santa e carrega Deus em si, sofre horrivelmente com essa situação. E ela come esse pão negro da escuridão para nos fazer merecer a luz. Isso é a fé. Muitos sofrimentos que a gente passa é para que outros tenham a fé. A escuridão de Teresinha gerou luz em você. A escuridão de Teresinha gerou luz no mundo. E vamos chegando ao fim. Como poderíamos nos surpreender se em nossas orações e contatos com Deus também encontrarmos obscuridade, talvez em tamanha profundidade? Se não encontrarmos a luz? Como poderíamos nos surpreender se esses contatos com Deus forem frios, deixarem nossa existência, nossa inteligência na obscuridade, nossos sentidos intocados? Bem, isso é normal, é a natureza da fé que assim o exige. É uma posse, mas uma posse em estado obscuro. Então vamos agora você está entendendo muita coisa. Se um dia você não vê nada, se um dia você não entender nada, se um dia você não sentir nada, se um dia parece que Deus não está do teu lado, se um dia parece que é escuridão, se um dia você começa até a duvidar de Deus, lembre-se, você está passando pela tentação da fé. Você está passando por uma provação da fé. Fé é uma certeza, fé é uma posse, mas uma posse em estado obscuro. Você possui Deus, você tem certeza que Deus está ali, mas você não vê. Então, felizes aqueles que creem sem ver. Então vai ter momentos na sua vida que você não vai ver Deus, você não vai sentir Deus, e talvez você esteja passando por isso agora, e Deus está te dando respostas nessa pregação. Mas não é porque você não está vendo que Deus não está do seu lado. Teresinha sofreu uma luta, mas ela quis carregar nela a incredulidade do mundo. A última passagem que nós vamos abrir, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Esse Jesus vós o amais. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Sem o terdes visto. Esse Jesus vós o amais, sem o terdes visto. Então você ama sem ver. Credes nele. Você credes nele sem o ver. Olha que bonito. Esse Jesus vós o amais, sem o terdes visto. Credes nele, sem o verdes ainda. E isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos, veja, fé é certeza, certos de obter como preço de vossa fé a salvação de vossas almas. Então veja, fé é certeza, sim. Fé é posse, sim. Você possui Deus. Você, pela fé, você possui a salvação. Fé é certeza? Sim. Fé é posse? Sim. Só que na escuridão. Você não vê, você ama sem ver. Você crê sem ver. E aí, meu irmão, eu pergunto para você, você topa essa aventura? Você topa essa aventura da fé? De amar sem ver. De crer sem ver. Você topa essa aventura? Volto ao livro e termino. No entanto, nessa obscuridade, nessa posse, há também clareza e luz. Calma. Há clareza e luz também.
Às vezes Deus intervém. Ele não nos deu apenas a fé, mas também os dons do Espírito Santo. E um grande teólogo carmelita, o padre Joseph do Espírito Santo, nos dirá: nossa fé pode ser iluminada pelos dons de Deus. Ela pode ser esclarecida às vezes pelos dons de Deus. E por quê? Não propriamente para que tenhamos luzes, mas para que a nossa fé se torne mais firme, mais estável, para que possamos prolongar esse ato de fé. E esse ato de fé iluminado pelos dons é a contemplação. Uma contemplação, diremos, que está ao alcance de todos, assim como a fé. Recebi a fé no batismo, os dons do Espírito Santo o acompanharam, eles fazem parte do meu organismo espiritual. Portanto, essa contemplação está ao meu alcance, está dentro da minha possibilidade, dos órgãos espirituais que me foram dados. Guardemos essa certeza. Nas suas crises de fé, saiba que Deus nunca vai te abandonar e vai te enviar dons para que você possa suportar essa provação. Deus nunca vai te abandonar. Ele levantou naquela tempestade e fez o mar se acalmar. Pedro andando sobre as águas é um fantasma. Jesus fez Pedro andar sobre as águas. Pedro afundou. Jesus segurou a mão de Pedro. Jesus nunca vai te abandonar. Tenha fé. Creia em Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa pregação. E que nós possamos, como Teresinha, como Paulo, guardar a fé até o final da nossa vida. Que nós não morramos na desesperança. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.